Olá, está no ar mais um episódio do Se Liga na UFG. E o tema de hoje é Pé na Estrada. Você gosta de viajar? Então aproveite, porque nós vamos mostrar que a Universidade Federal de Goiás é também movimento, estrada, interação, intercâmbio, troca de conhecimento e muito mais. Fique ligado! E para começar, nós vamos conhecer um projeto de formação de professores indígenas que traz estudantes de vários lugares do país para a UFG e também leva professores da UFG para aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Confira! Olá, meu nome é Carlos Bianchi, eu sou professor do curso de Educação Intercultural da UFG e nós estamos no Núcleo Taquinarracan de Formação Superior Indígena. Gostaria de convidá-los para conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui. Vamos lá? O Núcleo de Educação Intercultural é um centro, uma unidade da UFG, responsável pela formação de professores indígenas. A proposta do núcleo é formar professores indígenas para as comunidades dos vales do Araguaia e do Tocantins. Então, 2 vezes por ano os alunos vêm para a UFG, assistem aulas aqui e 2 vezes por ano nós, professores, vamos para as aldeias para interagir com as comunidades, acompanhar os trabalhos de estágio, de projetos extraescolares e também desenvolver outros projetos de interesse das comunidades indígenas, dos nossos alunos com o curso da UFG. Nós vamos para diversas aldeias em 4 estados do Brasil: Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. E quando os professores vão para as aldeias, existe toda uma programação de trabalhos a serem desenvolvidos. Então, as orientações de estágio, os projetos extraescolares, conversas com a comunidade. Muitas vezes nós temos a participação de algum ancião na realização das etapas nas aldeias. Então, existe uma interação muito forte entre os professores da UFG e os estudantes de suas respectivas comunidades. Muitas vezes nós participamos de alguns rituais, de algumas festividades, tudo isso como conteúdo, como parte dos temas que são discutidos dentro do curso de Educação Intercultural. Bom, a importância dessas viagens, eu diria que o curso de Educação Intercultural da UFG tem essas viagens para as aldeias como um grande diferencial. Então, é o momento que nós temos para interagir, para ouvir das comunidades quais são as demandas existentes e juntamente com os nossos alunos. Então, a escolha dos temas de estágio, a escolha dos temas dos projetos extraescolares são todas feitas por meio dessa interação entre os alunos, a comunidade e os professores da UFG. Então, é sempre muito marcante a nossa presença nas aldeias. Nós somos sempre muito bem recebidos e temos condições de desenvolver um bom trabalho quando estamos lá. E já que o tema de hoje é Pé na Estrada, contamos com a presença de Laerte Guimarães Ferreira, geólogo, pesquisador e professor da UFG. Olá, professor, seja bem-vindo ao Se Liga. Olá, Marcelo, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Bom, para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, professor, da sua vida acadêmica. Fala para a gente dessa relação da estrada aí com a pesquisa e com a pesquisa e com a pesquisa de campo, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu sou professor do Instituto de Estudos Socioambientais, sou professor da UFG há cerca de 24 anos e coordeno o Laboratório de Sensoramento Remoto, o LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. Tenho uma atividade docente na universidade e tenho uma atividade de pesquisa. E essa atividade de pesquisa, como é o tema do programa, ela me leva realmente a vários lugares, Seja para atividades de campo, em que eu tenho que ir a campo coletar dados. Então, a minha pesquisa hoje, eu trabalho com imagens de satélite. Então, eu tenho que, e a partir das imagens eu faço mapas. Então, eu tenho que ir a campo para verificar se o que eu estou extraindo de informação das imagens de satélite corresponde à realidade. Então, o campo para a gente é fundamental. Além disso, pelo fato da gente estar envolvido numa atividade de pesquisa, em que nós temos que trabalhar em vários projetos de pesquisa, eu com frequência tenho que viajar para participar de reuniões, apresentar trabalhos,
passar pequenas temporadas, seja no Brasil, seja no exterior. Certo. Professor, e qual é a importância da viagem ou da pesquisa de campo para a formação de um acadêmico e de um pesquisador? Total, né? Um pesquisador, né, e quem está em processo de formação acadêmica precisa interagir. É fundamental a interlocução. É fundamental entender e conhecer o que o outro tem a dizer, né? Ter diferentes perspectivas sobre o mesmo problema de pesquisa. Então, eu diria que viajar é fundamental, e aí eu posso falar um pouquinho da minha própria experiência, né? Logo que eu cheguei na universidade, em 1994, eu criei aí o Laboratório de Sensoramento Remoto, que nós chamamos hoje de LAPIG, e em 1997 eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado no exterior. Fui para os Estados Unidos e lá passei 4 anos. Eu diria que esse foi o grande momento da minha carreira acadêmica, passar 4 anos numa universidade no exterior, numa universidade de ponta, de excelência, podendo trabalhar com pesquisadores que são referência internacional, né? E isso fez com que, a partir dessa experiência no exterior, eu tive a oportunidade de interagir com vários pesquisadores de vários outros países. Então, eu diria que viajar, interagir é fundamental para a carreira acadêmica, para a carreira de pesquisa, para a formação acadêmica, né? Então, assim, e eu até hoje, né, eu estou sempre viajando, seja novamente para ir a campo, coletar dados, comprovar ou entender melhor o que eu estou observando nas imagens de satélite, seja para participar de reuniões. Semana que vem, por exemplo, nos dias 23 e 24 de novembro, vou estar em Brasília participando de reuniões técnicas relativas a um projeto de pesquisa. Então, essa viagem, esse contato com o outro é muito importante. Perfeito. Bom, a gente vai agora para um intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco nós estamos de volta. Se Liga na UFG está de volta e o tema de hoje é Pé na Estrada. Por isso contamos com a presença do geólogo, pesquisador e professor na UFG, Laerte Ferreira, que está falando com a gente sobre a sua atuação acadêmica e a relação com a estrada, com as pesquisas de campo. Professor, o senhor, de maneira geral, acha que os acadêmicos brasileiros estão, de fato, indo à pesquisa de campo, ou eles acabam ficando presos ali na sala de aula, nos laboratórios, nesse modelo mais formal? E queria que o senhor falasse também o que explica isso. Eu diria o seguinte, que aqueles acadêmicos, né, realmente envolvidos com pesquisa, eles vão a campo, eles participam de eventos, vão a congressos, né? Agora, por outro lado, a gente tem uma questão, a questão econômica, a questão de recursos, que explica o fato da gente viajar menos do que seria o necessário. Então, eu diria que a formação acadêmica hoje no país, o ideal era que a gente pudesse fazer essa formação muito na prática. Por exemplo, que um curso de geografia as pessoas pudessem viajar muito mais. Mas eu diria que dentro das possibilidades, as pessoas vão sim a campo, né? Por exemplo, os cursos que a UFG oferece, que exigem atividades de campo, essa atividade existe. E aquelas pessoas, os pesquisadores que estão efetivamente envolvidos com pesquisa, eu diria também que se mobilizam, vão a campo, participam de reuniões técnicas com colegas de outras instituições. Então eu acho que há sim uma mobilidade acontecendo, há várias oportunidades para que essa mobilidade aconteça. Ok. Bom, professor, aproveitando o tema de hoje, nós vamos conhecer agora o projeto Terra Encantada do pessoal do Magnífica Mundi. Eles realizam um trabalho na Chapada dos Veadeiros, atuando com a população rural. Bacana. Meu nome é Elisama, eu faço parte do projeto Magnífica Mundi, do curso de jornalismo da UFG, no qual eu me formei, e a gente está aqui na Magnífica hoje. O projeto Terra Encantada é um dos braços da Magnífica Mundi, é um projeto de extensão que trabalha com a Chapada dos Veadeiros, mais especificamente com o Alto Paraíso,
Cavalcante, Teresina também, e com as comunidades rurais dessas cidades, né? A gente trabalha com a educação no campo, em parceria com cursos como Educação Física, Geografia, Artes Cênicas e com a Educomunicação, que é essa ideia de que tem como aliar a educação com a comunicação, e aí a gente faz isso através de oficinas de rádio, oficinas de fotografia, de texto criativo, de forma que essas pessoas se apropriem desses meios de comunicação, dessas formas de comunicar. Oi, meu nome é Amanda de Oliveira, sou estudante de jornalismo aqui da UFG e também integrante do projeto Terra Encantada. Eu acho que quando a gente se propõe a entrar numa Kombi, numa van e pegar aí 6 horas de viagem, 8 horas de viagem, porque a Chapada é muito longe, eu acho que a gente, assim, topa entrar numa aventura, a gente chega e a gente tem contato, assim, com o Cerrado mesmo, porque a comunidade está no seio do Cerrado brasileiro, então a gente, desde quando a gente chega em Alto Paraíso e a gente começa a adentrar assim, as estradas para chegar no sertão, a gente se depara com uma beleza natural incrível e aí a gente vai só se apaixonando mais e ficando imerso nesse universo. Geralmente a gente fica lá uns 5 dias no máximo, geralmente dia da semana, que é quando as crianças têm aula, para aproveitar essa rotina da aula deles para fazer as oficinas. Tem projetos na universidade, apesar de toda a conjuntura que a gente vive, que ainda tentam construir uma relação de universidade mesmo. O projeto estimula que outros projetos sejam construídos para que essas comunidades, não só do sertão, mas também essas outras que o projeto atua, que a Magnífica atua em Alto Paraíso, sejam mais explorados e, enfim, ganhem mais visibilidade. Muito bem, professor. Agora eu gostaria que o senhor falasse para a gente alguma dica. Que dica que o senhor dá para o estudante de graduação complementar a sua formação, indo mais a campo para realizar pesquisa, pegando a estrada? Bom, esse exemplo que a gente acabou de ver, né, o Terra Encantada, é um belíssimo, enfim, exemplo do que pode ser o envolvimento de um aluno de graduação. Então eu diria o seguinte, que os alunos de graduação, eles têm várias oportunidades e eu acho que é preciso explorar melhor o que a universidade tem para oferecer. A Universidade Federal de Goiás, ela oferece várias oportunidades de intercâmbios, né, participação em projetos. Agora, a dica fundamental é que o aluno de graduação identifique no curso que faz quais são as suas áreas de interesse efetivo, quais são as áreas que lhe despertam mais interesse. Procure professores, né? Se vincule a projetos de pesquisa, porque a dica para você poder fazer campo, viajar, ter uma vida acadêmica mais dinâmica, é estar interagindo com atividades de pesquisa ou extensão. Então descubra no seu curso o que lhe motiva, o que motiva mais o seu interesse. Procure os professores, né? Se engaje nesses projetos por meio de bolsas de iniciação científica, enfim, existem várias opções. É impressionante, a gente sempre comenta isso, né? Apesar de todas as dificuldades pelas quais o país passa, há muitas oportunidades ao mesmo tempo acontecendo nessa universidade. E, novamente, esse projeto Terra Encantado é um belíssimo exemplo de como que os alunos de graduação podem se envolver mais com a pesquisa e assim colocar o pé na estrada. Certo. Professor, é tão importante quanto participar de projetos de extensão é participar daquele que já traz a sua curiosidade antes, né? Aquilo que você já tem interesse antes. Sim. Não simplesmente participar. Não, sim, justamente. É fundamental saber qual é o seu interesse e buscar se envolver, né, com esses projetos. Perfeito. Bom, o Se Liga na UFG vai para outro intervalo, mas é rápido. Não sai daí. Se Liga na UFG está de volta e o tema de hoje é Pé na Estrada. Por isso, contamos com a presença do geólogo, pesquisador e professor da UFG, Laerte Ferreira, que está falando com a gente sobre a sua formação, sobre a sua atuação acadêmica e a relação com a estrada, com as pesquisas de campo.
Bom, professor, historicamente o Brasil é um país que investe pouco em pesquisa. Qual é a situação hoje? O senhor acredita que está mais difícil, o senhor já até comentou antes, mas o senhor acredita que está mais difícil para o pesquisador pegar a estrada? Bom, estima-se, né, que o país invista cerca de 1,4% do PIB em ciência e tecnologia, em pesquisa, né? Ainda que esse montante, de forma relativa, seja maior do que investe, por exemplo, Argentina, Chile, México, para falar de exemplos aqui na América Latina, esse montante fica muito aquém do que as nações mais desenvolvidas e que efetivamente se ancorarem em ciência e tecnologia investem, né? Quando a gente fala de investimentos pesados em ciência e tecnologia de países como Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, Coreia, a gente está falando aí em torno de 2 a 4% do PIB. Então, o Brasil precisa investir mais em ciência e tecnologia. Dito isso, também é importante a gente entender que o Brasil é um país muito desigual, a gente ainda tem muita desigualdade e a gente tem um passivo muito grande, seja em termos sociais, em termos de ciência e tecnologia e em educação. Então, esse passivo e essa desigualdade faz com que a necessidade de investimentos em ciência e tecnologia necessite aumentar, por conta desse passivo. E além dessa questão dos recursos que são propriamente investidos, a gente ainda precisa ter em mente que esses recursos precisam vir com maior previsibilidade. Por exemplo, o próximo ano, 2018, há uma expectativa muito negativa quanto aos recursos que efetivamente serão disponibilizados para educação, ciência e tecnologia. E, obviamente, que isso afeta aqueles que querem colocar o pé na estrada, tá? Afeta, por exemplo, o número de bolsas que nós vamos ter disponíveis, bolsas de iniciação científica, por exemplo. Então, quem que vai para a estrada? Quem está envolvido com pesquisa, quem tem uma bolsa. Se a gente coloca isso em risco, a gente, obviamente, vai diminuir a mobilidade acadêmica. Então, esse é um risco que existe. Certo. Dito isso, professor, o que o senhor vislumbra aí para os próximos anos? Bom, apesar do nosso futuro imediato, falando aí em termos de 2018, ser bastante crítico ou não ser dos mais promissores, eu não tenho dúvidas que o país vai superar essas fases difíceis, essa situação difícil, e o investimento em ciência e tecnologia, ele é imprescindível. O investimento em educação é imprescindível. Então, o que eu vislumbro para o futuro, a médio e longo prazo, é de boas perspectivas, né? De boas oportunidades para os nossos jovens pesquisadores, para os acadêmicos. Ok. Muito bem, professor. O Se Liga na UFG vai chegando ao fim, mas eu quero agradecer bastante a sua presença e a sua participação aqui conosco. Bom, muito obrigado, Marcelo, a TV UFG, pela oportunidade. É sempre bom poder falar um pouco sobre o que a gente faz em termos de pesquisa, o que a gente faz na universidade. Ok. Professor, antes de o senhor ir embora, eu quero convidá-lo para assistir conosco o nosso quadro Vida no Campus, que sempre traz a história de alguém ligado ao UFG. Vamos conferir. Olá, meu nome é Vasconcelos Neto, eu estudei aqui na UFG, estou aqui no Cine UFG, um lugar muito importante para a minha história, e eu vou contar um pouco dela para vocês. Iniciei o curso em 2003 e sou a última turma, faço parte da última turma do curso de Rádio e TV na faculdade. Eu já entrei no curso e esse curso já tinha essa previsão de ser extinto e os estudantes desse curso serem remanejados para os outros cursos de comunicação. E eu escolhi o curso de jornalismo. Uma das minhas primeiras atividades dentro da universidade foi trabalhar na Magnífica Mundi. Além de entender a importância da comunicação comunitária, a comunicação livre, ela também me proporcionou muito conhecimento técnico. Eu sempre quis o audiovisual, eu sempre quis trabalhar com imagem, né? Imagem e som. Então, meu primeiro curta que eu fiz foi aqui dentro da faculdade, em 2004, chamado A Vida de Cada Um. Depois disso, eu fiz mais um documentário chamado Avisa que esse santo aí vai chegando.
que eu fiz junto com estudantes de ciências sociais. Em 2006, final de 2006 para 2007, nós na Facombi começamos a pensar um festival de cinema. E é a partir daí que eu me encontro realmente com a minha profissão. Quando a gente começa a fazer o Perro Louco, que era o festival de cinema que a gente produziu de 2007 a 2010 aqui na UFG, eu consegui enxergar o que eu poderia estar produzindo. E esse festival culmina com a inauguração dessa sala, a inauguração desse espaço. Eram 6 dias de muita atividade, oficina de manhã, filmes à tarde, à noite, shows no período da noite, sempre muito pacífico, sempre muito harmonioso. A gente conseguiu trazer nomes muito importantes para o cinema brasileiro e o resultado sempre foi muito bom, assim. E também agradecer em especial também a reitoria, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que abriu as portas para a gente na época, nos incentivou a organizar o evento. Hoje eu trabalho na TV UFG, sou produtor e diretor audiovisual da TV e eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui e de estar aqui de novo trabalhando na TV. Eu tenho muita satisfação de falar que eu estudei aqui e eu também tenho muita responsabilidade com a sociedade e com a defesa desse espaço. Se Liga na UFG vai chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG. Ainda vai rolar muita coisa boa por aqui hoje, viu? Aproveite também para acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!